Hoje, no episódio 56 da segunda temporada do Pode Isso, Walter, a vida de Maria Quitéria, uma heroína de independência do Brasil, logo após os reclames do Plim Plim. Olá a todos, senhoras e senhores, programadoras e programadores. Hoje é dia 13 de setembro, 256º dia do ano e é o Dia Nacional da Cachaça. Parabéns a todas as cachaças. E é o dia do programador, mas só na Rússia, viu? Palmas aos russos, hein? Palmas. Eu sou a Mirella. E eu sou o Matheus, e esse é o Pode Isso, Walter, o podcast favorito de vocês, que traz ilustres personagens históricos todas as semanas selecionados pelos ouvintes para nos contar sobre assuntos inusitados. A convidada especial de hoje é uma heroína nacional de guerra pela independência do Brasil, a primeira mulher a ingressar no Exército Brasileiro, Maria Quitéria, que irá nos contar um pouco sobre a sua jornada na Terra. Me sinto extremamente lisonjeada pelo convite. Grata. Nós que agradecemos a sua presença, hein? Sem mais delongas, Maria, me conte um pouco da sua infância. Onde você cresceu e como foi essa fase da sua vida? Bom, cresci na primeira fazenda onde nasci em 27 de julho de 1792 e na fazenda Serra de Agulha. Fui a primeira filha de meu pai, conhecido como Gonçalo Alves de Almeida. Não demorou muito e meus progenitores foram abençoados com a chegada dos meus irmãos, Luiz e Josefa, com os quais eu passava grande parte dos meus dias, ao ar livre, brincando. Desde cedo era notório que eu era diferente das outras meninas. Vivia amarrando laços para capturar pássaros e possuía um temperamento forte. Por isso, era profundamente reprimida por meu pai. Então a sua relação com seu pai e sua mãe era árdua? Com meu pai, sim. Me reprimia diariamente. Em determinada época da minha vida, chegou até me deserdar por minhas escolhas. Já a minha mãe admirava minhas atitudes e sempre me apoiava, até que uma enfermidade a levou de nós. Evento que abalou muito a minha família toda. Deve ter sido muito difícil. Como você lidou com tudo isso? Eu apoiei meus familiares, larguei a escola e dediquei minha vida aos afazeres domésticos. Até que minha estimada Eugênia entrou em nossa casa como parceira de Gonçalo e preencheu o vazio que habitava em nossos corações. Depois dessa incrível persona falecer, o Sr. Alves casou-se com Dona Maria Rosa. Seu relacionamento com ela era agradável? Sinto em dizer que não. Assim como meu pai, ela desaprovava meus modos e minhas habilidades em tarefas consideradas masculinas. Vivia enfatizando que mulheres nasceram apenas para ser boas esposas e mães. Então, desde pequena, você já desenvolveu uma certa aptidão. Não sei se aptidão seria o termo correto, mas sim, eu tinha facilidade em tarefas consideradas masculinas pela sociedade da época, estritamente patriarcal, como a caça. Inclusive, preferia elas aos trabalhos domésticos, fato que aborrecia muito meu pai. É notório que a senhora passou por períodos e situações extremamente complicadas em sua vida devido à postura do seu pai, né? Temos como exemplo o recrutamento de 1822 para as lutas de apoio à independência, evento que mudou sua vida completamente, certo? De fato, um divisor de águas. Como você conseguiu se alistar, tendo em vista que mulheres não entravam no exército naquele período? Seu pai concordou com o ingresso nos batalhões de Dom Pedro? Peraí, antes de continuarmos, vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Está cansado das fragrâncias obsoletas desses perfumes excelentes? A nova linha Ismanias Essence chegou para quem procura algo revolucionário. O odor dos deuses. Experimente já. Ismanias Essence, Caatinga de macho. Um oferecimento ETEC de Guarulhos. Público guarulhense, compareça ao maior evento do ano. O Ismania Circus chegou na cidade. Muita diversão para você e sua família com os palhaços mais engraçados do Brasil e os acrobatas mais requebrados da história. Ingressos à venda, garanto o seu. Acesse www.digitecertezaqui.com. Muito obrigado, Pedrão. Enfim, vamos ao que interessa. Agora, como eu havia dito antes, vamos falar da carreira de Maria Quitéria. Recapitulando a pergunta, como é que a senhora conseguiu se alistar? Seu pai concordou com a sua entrada no exército? Ao tomar ciência do recrutamento, pedi ao meu pai permissão para me alistar.
pois eu dominava montaria e tinha grande habilidade com armas de fogo. Como era de se esperar, ele proibiu-me de participar do recrutamento. Mas eu não dei o braço a torcer. Procurei por minha irmã e clamei por sua ajuda. Então, com as vestes do meu cunhado e utilizando o seu nome, alistei-me no regime da artilharia como José Cordeiro de Medeiros. Caraca, uma reviravolta realmente impressionante. A senhora realmente tinha força de vontade. E como foi seu desempenho no exército? Eles não notaram seu disfarce? Logo fui reconhecida pela minha habilidade em manejar armas, tal qual pela minha disciplina militar. Me destacava devido a estes fatores. Quanto ao meu disfarce, esse não durou muito. Descobriram que você era mulher? Como é que isso aconteceu? Sim, fui descoberta. Mas não por descuidos, e sim devido a meu pai. Ao descobrir sobre minha fuga, localizou-me e foi ao exército revelar minha verdadeira identidade. Porém, como já havia citado, devido ao desempenho exercido em minha ocupação, o major da época, se não falha a minha memória secular, José Antônio da Silva Castro, não permitiu que eu fosse desligada do exército de forma alguma, mas, mesmo assim, cedeu a um dos pedidos do meu pai e fui transferida para a infantaria aos voluntários do príncipe Dom Pedro. Realmente, o seu desempenho ele é reconhecido por outros personagens históricos que já visitaram o nosso podcast. Uma mulher admirável e com toda certeza revolucionária. Aliás, sabemos que após esses fatos, a senhora participou de batalhas impressionantes. Poderia comentar sobre esses eventos? A minha batalha favorita é a que ocorreu em Foz de Paraguaçu, local onde defendi e conduzi a nossa pátria à vitória. Desculpa te cortar, mas é desse combate que o soldado Ladislau dos Santos Chitara tirou inspiração para redigir um poema em sua homenagem, certo? Exatamente, poema excepcional, me emociono todas as vezes. Um momento para o De Pedro, vulgo Pedro da ZN, que irá declamar um trecho desse lindo poema. Palmas, palmas, palmas. Tu, destemida pentecilha heróica, tinta de iras, rancor e toda fogo, mais e mais na alma delas sopras flamas. E, exemplar condutora a todos bradas. Palmas. Eu tô emocionada. Enfim, pode continuar, Quitéria. Um fato interessante é que nesta batalha contra as tropas portuguesas e na batalha de Pirajá, guerrei junto a outras mulheres que eu liderava, mas também participei da defesa da ilha de Maré, da Pituba e de Itapuã. A senhora recebeu quais recompensas por esses feitos? Quando a Bahia se encontrava em completa paz, voltei junto ao exército pacificador para a minha cidade natal e fui recebida pela população com saudações e elogios, o que para mim é uma gigantesca recompensa. Ademais, recebi das mãos de Dom Pedro I o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Depois de tanta ação e homenagens, como é que se deu o fim da sua carreira? Juntamente com a medalha, recebi uma carta redigida ao meu pedido, pedindo perdão de meu pai. Com elas, retornei à Serra da Agulha, onde fui recebida pelos meus parentes, inclusive meu pai, com grande orgulho. E por lá, fiquei. Durante dias, pessoas foram até a fazenda escutar minhas histórias dos dias de luta. Sabemos que a senhora também se casou depois de se aposentar da carreira militar. De fato, antes de sair da fazenda, casei-me com um antigo namorado, Gabriel Pereira de Brito, e tive uma filha com ele, minha menina, Luísa Maria. A senhora diz antes de sair da fazenda. Quando decidiu sair da sua terra natal outra vez? Creio que a vida sempre nos surpreende, e nem sempre de formas positivas. Meu pai faleceu tempos depois. Em meio a todo o luto, acabei me vendo numa disputa pela sua herança com minha madrasta. E bom, com o tardar da justiça, desisti deste direito. Mas, mais tarde, meu marido também veio a falecer. Então deixei Feira de Santana e fui para Salvador. E a vida, sendo uma caixinha de surpresas, fez a senhora ficar lá até seus últimos dias, certo? Exatamente. Esses, pelos registros, não foram nada fáceis. Passei por muitas dificuldades. Em meus últimos dias encontrava-me no anonimato após meus dias de glória. E os problemas financeiros alcançaram-me.
Além disso, o passar dos anos me trouxeram algumas enfermidades. É de conhecimento nosso que a senhora sofreu muito com elas em seus últimos dias, principalmente com problemas renais e de cegueira, que a levou à morte no dia 21 de agosto de 1853. Bom, acho que chegamos ao fim da entrevista do nosso episódio de hoje do Pode Isso, Walter. Agradecemos imensamente a sua presença e a sua disposição por sentar conosco e contar sua trajetória de vida. Não tem de quê. Hora das perguntas. Agora vamos para a minha parte preferida, as perguntas dos ouvintes. Pelé tem a seguinte dúvida: por que tem pelo menos um retrato de Quitéria em todas as bases militares? Pois então, Pelé, 100 anos depois da morte dela, o exército, na figura de um ministro de guerra, ordenou que todas as unidades militares passassem a ter um retrato de Maria Quitéria. O Napoleão Bonaparte mandou a seguinte pergunta: como era seu uniforme e se havia alguma diferença em relação aos uniformes masculinos? A princípio, meu uniforme era estritamente masculino, como o de todos os outros soldados, já que me apresentava como soldado Medeiros. Mas, após ser descoberta, ele sofreu algumas mudanças, ganhou uma saia e alguns outros acessórios. E por último, Tomás Antônio Gonzaga perguntou: como a senhora passou a ser chamada após ser descoberta? Quando viram que eu não era um homem, me deram o codinome de Dona Maria de Medeiros. Sem mais perguntas. Vamos encerrar as perguntas por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua ilustre participação, Maria Quitéria. Foi uma honra participar desta entrevista. Obrigado aos dois. Antes da gente finalizar o programa, a gente gostaria de citar a imensurável importância da Maria Quitéria para a história do Brasil, que ela é um símbolo de poder feminino que surgiu no século XIX, uma época movida por uma sociedade estritamente patriarcal. A entrada dessa ilustre persona no exército brasileiro deu início a uma sequência de grandes soldados femininas que vieram depois dela. Mas enfim, nós ficamos por aqui. Agradecemos a participação de todos os ouvintes e de todos os envolvidos na produção desse magnífico episódio. Eu sou o Matheus. E eu sou a Mirella. E esse é o... Pode isso, Walter? Não perca, no próximo episódio, Napoleão Bonaparte compartilha sua história de vida e suas estratégias para o domínio da Europa. E morreu.